Bem-vindos à Interseção, o programa de debate semanal de política internacional do Estadão. Os nossos convidados dessa edição são o professor Carlos Gustavo Teixeira, das Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Rodrigo Cavalheiro, subeditor de internacional do Estadão, e o tema de hoje é Irã. O Irã e as potências ocidentais negociaram em Genebra, na Suíça, um possível acordo sobre o polêmico programa nuclear do país persa. Eu gostaria de perguntar ao professor qual que é a principal característica dessa aproximação recente que houve entre Estados Unidos e Irã. Primeiro, boa tarde. É interessante o que está acontecendo entre Estados Unidos e Irã em virtude de mudanças domésticas nos dois países, tanto no Irã quanto nos Estados Unidos. Nós temos umas mudanças nas configurações domésticas que levaram a essa situação específica. Eu estava lendo a questão dessa aproximação e me lembrei da época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos se aproximou da União Soviética. Isso sempre gera um desconforto em alguns lugares do mundo, nem todo mundo fica satisfeito com esse tipo de aproximação. O que ocorre é que, ainda que seja produto de mudanças domésticas, nós temos que também ficar atentos ao que vai acontecer após essa negociação dentro dos países. Temos que lembrar que tanto o Barack Obama quanto o líder iraniano, eles têm que voltar aos seus países e tentar estabelecer ali dentro as mudanças que eles querem fazer. O Barack Obama, por sua vez, tem um problema no Congresso norte-americano. Ainda que o Obama seja bastante favorável a negociações com o Irã, a postura no Congresso norte-americano é bastante reticente, tanto de republicanos quanto de democratas. Tem uma faixa, um setor do Partido Democrata bastante forte que é contrário a essas negociações e são favoráveis a um aperto nas sanções. E já estão dizendo que não ficam satisfeitos com nenhum tipo de negociação que não envolva o Irã completamente abrir mão do seu programa nuclear. Do outro lado, nós temos um presidente iraniano recém-eleito, que por sua vez não é a figura mais importante no seu próprio país, que é uma espécie de teocracia, onde tem o Ayatollah, que é quem finalmente dá as cartas. Eu suspeito que essa negociação, e o fato do Irã estar muito aberto à negociação, a negociação foi feita em inglês, isso simbolicamente é importante, o Irã antigamente não admitia fazer negociações em inglês. Lá em Genebra eles falaram inglês o tempo inteiro. O próprio ministro das Relações Exteriores do Irã tem uma formação nos Estados Unidos, e eu creio que essa postura do Irã, veja, sem ter muitas informações sobre o que acontece dentro do Irã, me parece que é uma mudança de postura dos seus líderes mais importantes. O senhor acredita que essa discussão toda em torno das contas americanas, o país ficou praticamente paralisado por semanas? Isso pode ter contribuído para deslocar um pouco o foco da atenção do público americano da questão iraniana e permitido esse avanço que pareceu para muitos um avanço rápido nas negociações lá em Genebra? Eu acho que isso compõe parte desse cenário doméstico. Nós temos dois países que, de alguma forma, estão mais fragilizados. Os Estados Unidos, pelo menos até a meia-noite de hoje, quando fizeram esse acordo, estavam numa situação econômica derivada de um processo político bastante fragilizada. E os Estados Unidos também não são mais o mesmo país que eram há 20 e 30 anos atrás em termos de influência no sistema internacional. Continuam plenamente influentes, particularmente nessa região no Oriente Médio. Mas estão, me parece que por questões domésticas, mais expostos a negociar, pelo menos o executivo. Do outro lado, parece que o Irã tem também sentido finalmente o peso das sanções econômicas que parecem que estão surtindo algum efeito. E se de fato essas sanções começarem a surtir efeito, isso tem uma grande importância aí, até na literatura de relações internacionais, que demonstra que muitas vezes as sanções são ineficazes, particularmente para casos de programas nucleares. Normalmente os países escolhem se submeter às sanções porque eles preferem manter o seu programa nuclear. Parece que no caso do Irã a situação está começando a complicar bastante. Se eu não me engano, a exportação de petróleo caiu pela metade. E isso tem criado a situação econômica no Irã, uma situação bastante complexa,
isso tem, me parece, sido o fator fundamental que levou o Irã à mesa de negociações, da mesma forma que você mencionou os Estados Unidos. Então, acho que a conjunção desses fatores domésticos, econômicos, políticos e eu diria individuais, né, os líderes individuais, quer dizer, o líder atual iraniano é muito diferente do líder anterior. Eu evito falar nomes em termos de líder do Irã, porque eu sempre erro a pronúncia, então, para evitar problemas, eu não falo em nomes. Mas o líder atual é muito mais moderado que o líder anterior, e o Barack Obama, por sua vez, me parece alguém disposto a negociar. Então você tem essa conjunção de fatores domésticos, econômicos, políticos que levam a essa reunião que a gente teve em Genebra.